Você já se perguntou por que a Escritura Sagrada começa com uma narrativa específica sobre a criação do mundo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Uma frase cheia de poder. Mas surge a questão: será essa a única narrativa fidedigna sobre a origem da humanidade? E porque inúmeras culturas antigas, espalhadas pelo mundo, possuem histórias de criação semelhantes que foram ignoradas ou consideradas secundárias em relação à tradição cristã ocidental. Entre essas culturas, as tradições africanas se destacam de forma particular, guardando narrativas impressionantes, repletas de sabedoria, metáforas e profunda espiritualidade. Essas cosmogonias, mitos de criação, foram transmitidas oralmente ao longo de milénios, preservando não só a identidade dos povos africanos, mas também conhecimentos espirituais que para muitos eram percebidos como revelações divinas, não menos significativas que os textos bíblicos. Tomemos, por exemplo, o Antigo Egito, uma das civilizações mais espiritualmente desenvolvidas da história da humanidade. Os sacerdotes de Heliópolis afirmavam que, no princípio de tudo, existia apenas o oceano primordial, Nun, um abismo de águas caóticas. Então surgiu Atum, o Deus Criador, que gerou o céu e a terra a partir de si mesmo. Essa narrativa ecoa a ideia de que tudo surgiu do caos pela vontade de uma consciência divina. Pense por um momento, não é essa a mesma estrutura do livro de Gênesis? Um caos primordial, um espírito pairando sobre as águas e a manifestação da criação a partir da palavra ou da vontade. Mas isso não é tudo. No sistema de crenças de Ifá, difundido entre o povo Yorubá na Nigéria, Benin, Togo e por toda a diáspora, encontramos uma estrutura de criação ainda mais complexa. À frente de tudo está Olorun, Olodumare, o Deus Supremo, fonte de toda a vida e consciência. Olorun envia os orixás mensageiros divinos para organizar o mundo, criar a ordem terrena, os seres humanos e o reino da natureza. A criação se apresenta como um processo colaborativo, baseado na sabedoria, no equilíbrio e na conexão com o divino. Não lembra a ideia de anjos, arcanjos e seres espirituais colaborando na obra da criação no universo bíblico? No entanto, na tradição Yorubá não existe o conceito de pecado original que condena toda a humanidade. Os seres humanos são vistos como parte do divino, carregando em si uma centelha espiritual chamada Axé, que os conecta diretamente a Olorun. E se a ideia de pecado original for apenas uma construção teológica, ausente em outras culturas, por não ser uma verdade universal, mas sim uma interpretação limitada de uma realidade mais ampla? Consideremos o povo Dogon do Mali, um dos grupos étnicos mais enigmáticos e espiritualmente simbólicos da África Ocidental. Segundo suas lendas, o universo foi criado por Ama, o Deus Criador, que formou a ordem cósmica com base em princípios matemáticos e espirituais. Surpreendentemente, os Dogons já conheciam a existência de Sirius B, uma estrela invisível a olho nu e descoberta pela astronomia ocidental apenas séculos depois, e afirmavam que ela fazia parte da origem da vida no universo. Como isso é possível? De onde eles obtiveram essa informação? Revelação espiritual, um legado de conhecimentos ancestrais perdidos no tempo ou um testemunho de que o mundo espiritual africano sempre teve acesso a verdades que o Ocidente se recusava a reconhecer? Será que chegou a hora de reconhecer? As ricas e multifacetadas cosmogonias da África não são meras coleções de contos populares. Elas representam códigos espirituais, revelações habilmente veladas sob a forma de mitos, mas permeadas de simbolismo que revela uma profunda conexão entre a humanidade, o universo e o sagrado. E aqui surge uma questão que exige reflexão. Por que essas tradições foram por tanto tempo rejeitadas, rotuladas como pagãs, primitivas ou até demoníacas? Porque o cristianismo, ao mesmo tempo em que absorvia elementos dessas culturas, condenava seus adeptos. É neste ponto que surge a compreensão de que a narrativa do livro de Gênesis, talvez, não seja a única e provavelmente nem a mais antiga. Existem outras verdades, narrativas alternativas, outras formas de compreender as origens de tudo o que existe. A Bíblia, sem dúvida, é um livro sagrado, mas não é o único registro da experiência espiritual da humanidade.
A espiritualidade africana, com seus mitos de criação e sua antiga sabedoria oral, pode nos oferecer lições valiosas sobre o que significa fazer parte do plano divino. Imaginemos por um momento que o próprio conceito de Deus, da forma como o conhecemos, existia na África ancestral sob diferentes nomes, em várias formas, mas com a mesma essência: um Criador supremo, intermediários espirituais, uma humanidade dotada de espírito, propósito e missão espiritual. Se isso corresponde à verdade e há evidências disso, então por que a teologia ocidental nos instigou persistentemente a ignorar essas narrativas? Porque a história da criação do mundo deveria se limitar exclusivamente à versão judaico-cristã, em vez de ser vista como um conjunto de diversas perspectivas que se complementam, se entrelaçam e apontam para uma única fonte. Talvez tenha chegado a hora de olhar para essas revelações perdidas com menos preconceito e mais interesse. Talvez seja a hora de perceber que o divino não é propriedade exclusiva de nenhuma religião, mas uma presença onipresente, manifestando-se em diferentes culturas, épocas e linguagens. E se você, assim como o autor, sente que há algo profundamente espiritual no resgate dessas narrativas, então vale a pena continuar esta exploração. Não se trata apenas de mitos de criação, mas da essência dos deuses africanos, seus paralelos com anjos e personagens bíblicos e os sinais de que a Bíblia e as tradições africanas não são inimigas, mas fragmentos de uma mesma revelação. Uma revelação que foi dividida, distorcida, auditada e, em muitos casos, oculta. Mas a questão principal é: se essas revelações dos deuses africanos realmente desafiam a Bíblia, estamos dispostos a ouvi-las com o coração aberto? Ou permaneceremos cativos de uma narrativa imposta? Será que a versão bíblica da criação é a única e absoluta verdade? Ou nos mitos africanos reside uma sabedoria e uma revelação divina que precisamos redescobrir? O que está por vir pode abalar as noções estabelecidas sobre fé, espiritualidade e a própria Bíblia. Se as narrativas africanas de criação nos revelam uma riqueza de sabedoria ancestral que transcende aquilo em que fomos ensinados a acreditar, o que dizer das figuras espirituais que emergem nessas tradições? De entidades que não apenas criaram o mundo, mas continuam a agir, interagir e influenciar os destinos humanos até hoje. Trata-se de seres atemporais que habitam entre os mundos, possuidores de poder e propósito. São os chamados orixás, inquices, voduns e outras manifestações divinas, parte integrante da espiritualidade africana ancestral. Nas profundezas da espiritualidade africana, escondem-se entidades que diferem notavelmente dos deuses pagãos, frequentemente criticados pela teologia ocidental. Esses espíritos africanos, na verdade, representam manifestações ou extensões de uma divindade suprema, em vez de deuses politeístas clássicos. São consciências espirituais dotadas de funções específicas na manutenção do equilíbrio universal, arquétipos autênticos que personificam as forças da natureza, as virtudes, os destinos e os caminhos espirituais. É notável que essas entidades são imortais, existiram muito antes do início da história e continuam a viver fora do tempo, nos cultos, orações, rituais e, acima de tudo, na profunda conexão com as almas de seus devotos. É interessante notar a semelhança entre essas entidades e os anjos na compreensão bíblica. Anjos, assim como eles, são seres espirituais imortais, que desempenham tarefas específicas, atuando como mensageiros, guardiões, guerreiros e curadores. São espíritos ministradores, como dito na Epístola aos Hebreus, 1:14, representando uma manifestação do poder divino no mundo. Isso não lembra as funções dos orixás na tradição iorubá, cujos papéis são tão claramente definidos quanto os dos arcanjos e santos no cristianismo? Ogum, senhor da guerra, da tecnologia e desbravador de caminhos, lembra Miguel, o guerreiro celestial. Oxum, deusa da beleza, do amor e da fertilidade, evoca associações com a pureza e o amor ligados à Virgem Maria. Xangô, símbolo da justiça e do fogo sagrado, pode ser comparado ao próprio Cristo como juiz supremo. Esta não é apenas uma comparação forçada, mas uma profunda observação espiritual.
Talvez o cristianismo primitivo, especialmente suas raízes no Egito e nas comunidades africanas, tenha herdado elementos dessas antigas tradições, absorvendo inconscientemente a sabedoria de povos que já tinham uma conexão com essas divindades. Afinal, o cristianismo não surgiu na Europa, mas no Oriente Médio e penetrou profundamente no norte da África, em Alexandria, no Egito, na Etiópia e em outras regiões intimamente ligadas à religiosidade africana. Involuntariamente surge a pergunta: por que as histórias, funções e até as características dos santos na Igreja Católica se assemelham tanto às entidades dos cultos africanos? Será mera coincidência? Ou seria um testemunho de uma adaptação simbólica que ocorreu ao longo dos séculos, onde figuras africanas foram revestidas com vestes cristãs para facilitar o processo de conversão, sem, contudo, apagar os arquétipos espirituais já enraizados nas almas desses povos? Não é por acaso que, em muitas regiões da África e da América Latina, especialmente no Brasil, em Cuba e no Haiti, observa-se uma fusão entre orixás e santos. Na Bahia, por exemplo, Ogum é associado a São Jorge e Iemanjá a Nossa Senhora dos Navegantes e Xangô a São Jerônimo. Isso é sincretismo, mas é também uma resistência espiritual, uma memória ancestral que não morre nem mesmo sob a opressão da colonização e da censura religiosa. Esses deuses imortais são um testemunho vivo da força espiritual africana que não só sobreviveu à escravidão, à marginalização e à demonização, mas continua a se manifestar poderosamente na vida das pessoas. Quando alguém diz que se sente protegido por Ogum, abençoado por Oxum ou inspirado por Yansan, não está falando de idolatria, mas de uma reconexão com princípios espirituais eternos que atuam em níveis invisíveis. Assim como os anjos, reverenciados no cristianismo como servidores espirituais, os orixás representam energias conscientes que guiam, sustentam e fortalecem os fiéis. Eles não estão sujeitos à morte, sendo parte integrante do fluxo divino eterno, aspectos da criação semelhantes aos elementos da natureza, fogo, água, ar e terra, que não desaparecem, mas se transformam. A razão do desconforto de alguns cristãos ao mencionar os orixás não é o conteúdo espiritual, mas os estereótipos culturais que absorveram. A demonização das tradições africanas foi impulsionada por motivos não teológicos, mas políticos, sendo um instrumento de dominação que visava destruir a identidade espiritual dos povos negros e impor um modelo europeu de fé. No entanto, a espiritualidade ancestral sobreviveu em segredo, nas canções, nas orações, nas danças, nos olhos daqueles que sentem o sagrado para além das escrituras dos colonizadores. Se os anjos são louvados, estudados e invocados na tradição cristã, por que os orixás deveriam causar medo ou rejeição? Não seriam eles diferentes nomes para as mesmas energias? Não é hora de parar de condenar o que não compreendemos e ouvir o que o Espírito tenta revelar há séculos? O problema não está na fé africana, mas na cegueira espiritual que impede de perceber que a revelação divina não se restringe a um único povo, livro ou doutrina. Os deuses que não morrem permanecem vivos, representando algo mais do que dogmas, sendo manifestações vivas do sagrado, falando com aqueles que estão dispostos a ouvir, ver e sentir. Se o leitor chegou até este ponto é porque seu espírito também sente esse chamado, o chamado para lembrar, reconectar e resgatar uma verdade que não foi esquecida, mas apenas oculta. As próximas reflexões abrirão os olhos para a conexão espiritual entre a África, a Bíblia e revelações que transformam a compreensão do divino. O reconhecimento dos orixás e das entidades espirituais como testemunho da conexão ativa dos povos africanos com o divino nos leva a considerar uma das verdades mais incômodas, mas ao mesmo tempo reveladoras, sobre a espiritualidade ancestral. A ideia de um único Deus, o Criador Supremo, invisível, absoluto, eterno e soberano, que existia muito antes do surgimento do monoteísmo entre os judeus. Ao longo dos séculos, prevaleceu a ideia de que o conceito de um único Deus verdadeiro teve sua origem em Abraão, na antiga Mesopotâmia, e se espalhou com Moisés, o povo de Israel, e posteriormente com o cristianismo e o islamismo. Mas será que é assim? Foram os judeus os primeiros a reconhecer a existência de Deus? A resposta, que muitos não querem ouvir, é não. Muito antes dos registros bíblicos.
Os povos africanos já falavam, oravam e viviam sob as leis de um único Deus supremo e invisível, Criador de tudo o que existe, conhecido por diferentes nomes, mas com uma essência idêntica àquele que os judeus viriam a chamar de Yahweh. Na tradição espiritual Yorubá, o Altíssimo recebe o nome de Olorun, Olodumare, apresentando-se como um ser absoluto, desprovido de forma corpórea e de necessidades mundanas. Ele não habita entre os homens, não exige ofrendas e não necessita de templos ou imagens. Olorun é o pai abrangente dos orixás, cuja autoridade suprema determina cada decisão. Ele é o Criador, guardião e onisciente, do princípio ao fim. Muitos pesquisadores veem nessa descrição uma semelhança surpreendente com a imagem do Deus de Israel no Antigo Testamento. Santo, invisível, onipotente e infalível. Em outras regiões da África, por exemplo, no Congo e em Angola, a divindade suprema é conhecida como Nzambi Ampungu, Deus Criador e Senhor de tudo o que existe. O povo Bakongo reverencia Nzambi, Nzaambi, como o Criador dos céus, da terra, das águas e de todos os seres vivos. Ele é incompreensível para a mente humana, mas se manifesta através dos elementos naturais e da energia vital. É notável que esses conceitos surgiram muito antes do advento da Bíblia, precedendo os registros hebraicos e o judaísmo formal. Eles foram preservados graças à tradição oral e a uma espiritualidade viva, transmitida de geração em geração por sacerdotes, anciãos e guardiões da sabedoria ancestral. Nesse sentido, surge a pergunta: será que o monoteísmo realmente teve origem entre os judeus? Ou a ideia de um único Deus já existia nas tradições espirituais africanas muito antes da escrita da Torá? Essa questão põe em xeque a noção de uma eleição exclusiva do povo judeu, a quem Deus supostamente se revelou. A narrativa bíblica se apresenta não como um evento único, mas como uma das muitas manifestações de uma verdade espiritual que o Criador Supremo, seja Yahweh, Yagadave, Olorun, Olodumare ou Nzambi, Nzaambi, compartilha com a humanidade. É digno de nota que, nos textos do Antigo Testamento, o próprio Deus de Israel fala sobre ter-se revelado a outros povos, demonstra imparcialidade e é Senhor sobre todas as nações. Isso levanta a questão da legitimidade das revelações dadas aos povos africanos. Se elas também são verdadeiras, por que foram ignoradas e não foram incluídas nas Escrituras Sagradas? Por que apenas uma narrativa foi permitida? Talvez a resposta resida na omissão, na supressão, no silenciamento e na reinterpretação de informações com o objetivo de manter o controle espiritual sobre os povos colonizados. Ao longo da história, a fé foi frequentemente usada como ferramenta de poder, e o reconhecimento da legítima conexão dos africanos com Deus ameaça o sistema religioso dominante. A ideia de um Deus africano único que age, ensina, orienta, cria e abençoa sem intermediários, templos e dogmas europeus representa um perigo para aqueles que se beneficiam da fé institucionalizada. É muito mais fácil afirmar que tudo o que não está fora da Bíblia vem do diabo do que admitir que a Bíblia pode não conter toda a verdade. Ela pode ser sagrada, mas não é exclusiva. Ao contemplar os horizontes espirituais da África, descobrimos um fenômeno único, um monoteísmo cujas raízes, talvez, sejam ainda mais profundas e puras do que na antiga tradição judaica. A história de Israel, como atestam os primeiros livros da Bíblia, está repleta de episódios em que o povo vacilava entre a adoração a Yahweh e outras divindades, o que exigia constantes apelos dos profetas para o retorno ao único Deus verdadeiro. Os africanos, por outro lado, mantinham uma fé inabalável no Criador Supremo, sem a necessidade de textos sagrados, templos grandiosos ou sacrifícios sangrentos. Seu conhecimento do divino ocorria não através do medo e do temor, mas por meio de uma experiência viva, íntima e sensorial, através da dança, da natureza, da intuição e da própria carne. O Olorun africano não exige provas de sua existência. Ele simplesmente manifesta-se em tudo o que existe, no silêncio e no trovão, no sopro da vida e no nascer do sol. Nessa cosmovisão não há separação entre o sagrado e o profano, pois tudo o que existe é uma continuação de Deus, sua emanação.
Essa visão holística, permeada pela conexão com a criação, revela uma compreensão mais completa do divino do que as concepções teológicas que fragmentam o espiritual em categorias separadas. Não é de surpreender que muitos, ao redescobrirem a espiritualidade africana, sintam uma sensação de retorno ao lar, pois não se trata apenas de uma fé, mas de um reconhecimento interno de algo que já existia nas profundezas de seu ser, mesmo antes de conhecerem os textos bíblicos. E talvez nisso resida a grande revelação. Deus sempre esteve presente, sem precisar de traduções, interpretações ou da permissão de quem quer que seja. Ele falava, ouvia e guiava seus filhos muito antes do surgimento dos livros sagrados. Se a Bíblia afirma que Deus é eterno e soberano sobre toda a terra, não devemos limitar sua voz apenas às páginas de um livro. Talvez ele tenha falado através da boca dos anciãos, através das canções dos griots, através das danças sagradas e das orações elevadas às margens dos rios. Talvez seja hora de ouvir com mais atenção. Você já ouviu falar de Olorun ou Nzambi? Você já se perguntou como Deus se manifestava entre os povos africanos antes da chegada do cristianismo? O que sabemos sobre o Deus Supremo da África? Se existia um Deus Supremo reverenciado nas culturas africanas muito antes da escrita da Bíblia, e se essas tradições guardam profundas verdades espirituais que transcendem o paradigma teológico ocidental, o que mais foi apagado, ocultado ou simplesmente omitido da história oficial da fé? A resposta a essa pergunta pode ser perturbadora, pois nos leva à compreensão de que a própria Bíblia, livro sagrado para bilhões de pessoas, se apresenta não como uma obra completa, mas apenas como um fragmento cuidadosamente editado, do qual foram removidas, proibidas ou reescritas partes inteiras da revelação. Trata-se dos chamados livros perdidos da Bíblia, textos excluídos do cânon oficial ao longo dos séculos. Essas escrituras eram consideradas perigosas por conterem outras visões espirituais, apresentarem seres e divindades que não se encaixavam nas doutrinas que a religião dominante buscava fortalecer. Fortalecendo conexões espirituais, reflexões sobre divindades esquecidas e o legado africano. Muitos textos antigos mencionam entidades espirituais, divindades e hierarquias celestiais ausentes nas versões modernas da Bíblia. Surge uma pergunta legítima: por que essas figuras foram excluídas do cânon? Nas escrituras apócrifas e gnósticas, como o livro de Enoque, o Evangelho de Tomé, o Apocalipse de Elias e o livro dos Jubileus, encontram-se menções a seres espirituais cujas características diferem significativamente dos personagens bíblicos tradicionais. São criações celestiais, dotadas de nomes desconhecidos pela maioria dos cristãos, divindades que governam processos cósmicos, guardiões dos elementos e também espíritos ancestrais que intervêm ativamente nos destinos da humanidade. Em alguns textos, até mesmo divindades femininas são encontradas, algo inaceitável para um sistema religioso patriarcal controlado por uma elite masculina. O mais intrigante é que muitas dessas entidades possuem traços surpreendentemente semelhantes aos das divindades reverenciadas nas tradições africanas. As descrições encontradas em alguns livros gnósticos lembram os arquétipos dos orixás, voduns, inquices e outros seres espirituais que ocupam um lugar importante na espiritualidade africana. A percepção da profundidade dessas conexões abre novas perspectivas. Imagina um texto sagrado onde Sofia, o princípio feminino divino que personifica a sabedoria, desempenha um papel fundamental na formação do universo. Ou um manuscrito que menciona 7 arcontes celestiais governando os destinos humanos. Ou ainda uma narrativa em que anjos caídos se apresentam como portadores de conhecimento espiritual, ensinando aos humanos o uso de plantas, a linguagem, a alquimia e a astronomia. Essas revelações estão contidas em livros que foram excluídos da tradição cristã. É impossível não refletir. Será que conceitos semelhantes não encontram eco nas práticas espirituais africanas, onde entidades espirituais personificam forças da natureza, transmitem conhecimento, guiam as pessoas e as orientam no caminho do desenvolvimento espiritual? Seria isso uma mera coincidência ou a exclusão desses textos foi um ato deliberado visando romper a conexão entre a revelação bíblica e a sabedoria primordial dos povos não europeus?
Ainda mais surpreendente é o fato de que o próprio livro de Enoque, reverenciado por judeus e primeiros cristãos, e também considerado sagrado em comunidades africanas como a Etiópia, foi banido da maioria das Bíblias ocidentais. A razão para essa proibição reside no fato de que o livro de Enoque narra sobre anjos que se rebelaram não por malícia, mas pelo desejo de ajudar a humanidade. Ele conta sobre entidades que ensinam ciências, sobre uma organização celestial que lembra a hierarquia dos orixás africanos, sobre portais dimensionais e mistérios cósmicos, revelações que não se encaixavam nos limites da teologia restrita do cristianismo romano. Ao longo dos séculos, concílios e figuras políticas determinaram o que seria considerado a palavra de Deus e o que seria excluído do cânon. Tudo o que pudesse abrir os olhos das pessoas, estabelecer conexões com outras culturas ou revelar um universo espiritual mais complexo, vasto e livre, que transcendesse os dogmas, foi banido. É aqui que se traça a conexão com a África ancestral. O universo espiritual descrito nesses textos proibidos é notavelmente semelhante à cosmovisão espiritual tradicionalmente praticada pelos africanos. É um universo com múltiplas camadas e de camadas espirituais, seres intermediários, forças naturais regidas por inteligências divinas, a presença ativa de ancestrais que intercedem por nós no mundo invisível e a noção de que céu e terra estão interligados, não separados, como afirma a teologia ocidental. A teologia ocidental tem sido criticada por muito tempo por sua abordagem tendenciosa em relação às tradições espirituais africanas. Muitos pesquisadores afirmam que a exclusão de certos textos da Bíblia foi um ato deliberado, visando estabelecer controle sobre a vida espiritual dos fiéis. O ocultamento de livros que narram a multiplicidade de divindades, forças divinas femininas e seres que não se encaixavam na cosmovisão judaico-cristã, permitiu que líderes religiosos concentrassem o poder em suas mãos, moldando o único caminho correto. No entanto, hoje, graças à expansão do acesso à informação, à redescoberta de manuscritos antigos e à preservação da sabedoria ancestral, essa verdade está gradualmente vindo à tona. Renasce a necessidade de reexaminar o conceito da espiritualidade, convidando a olhar para além da Bíblia oficial e a ouvir as vozes das tradições esquecidas. É importante reconhecer que o divino não se restringe aos dogmas aprovados pelo Vaticano. Possivelmente, os textos apócrifos e gnósticos foram rejeitados não por sua falsidade, mas por sua autenticidade. Eles falavam de uma espiritualidade incontrolável, que reconhecia o sagrado em uma multiplicidade de nomes, formas e vozes. Isso não é politeísmo, mas a plenitude do divino manifestando-se em diversas expressões, como se observa na África ancestral. Se alguma vez surgiu a sensação de que a Bíblia esconde mais do que revela, se surgiram perguntas sobre a exclusão de muitos livros, se a fé parecia incompleta, saiba que não é um sentimento solitário. Existe um caminho espiritual não limitado pelas páginas dos livros. Ele vive, respira e ressoa nas orações dos antigos, nos cânticos esquecidos e nos livros perdidos que retornam à luz. O livro de Enoque, os evangelhos gnósticos. Esses textos poderiam conter verdades capazes de mudar as percepções estabelecidas? Quando a existência de profundas revelações espirituais para além da Bíblia se torna evidente, bem como o fato da exclusão ou distorção de entidades divinas reverenciadas por culturas antigas, surge a necessidade de confrontar uma das verdades mais incômodas da fé cristã tradicional: a demonização sistemática de tudo o que não é europeu ou judaico. Não se trata apenas de teologia, mas também de identidade, território espiritual e memória coletiva. Ao longo dos séculos, o que uma cultura considerava sagrado, outra declarava profano. O que em uma tradição era reverenciado como Deus, em outra era demonizado. A história testemunha que os colonizadores cristãos, ao chegarem à África, Américas e ilhas do Caribe, carregavam consigo não apenas a cruz, mas também uma missão silenciosa de converter corpos e aniquilar almas.
Para alcançar esse objetivo, usaram a Bíblia como uma poderosa arma de opressão, selecionando textos, arrancando versículos do contexto e aplicando estrategicamente os conceitos de ídolos, demônios e espíritos malignos a tudo o que não se alinhava com as concepções religiosas europeias. Na era da expansão do cristianismo para novas terras, as crenças indígenas frequentemente eram demonizadas. Alguém já se perguntou por que os orixás, espíritos reverenciados da água, da floresta e dos elementos, de repente passaram a ser percebidos como entidades malignas com a chegada da nova fé? A resposta reside na ânsia de dominação. Para subjugar um território, um povo e suas almas, era preciso destruir sua espiritualidade. O conceito bíblico de ídolo desempenhou um papel crucial nesse processo. O Antigo Testamento advertia contra a criação de imagens e a adoração de deuses estrangeiros. Mas vale a pena questionar. Essas advertências se aplicavam a todas as manifestações espirituais, ou foram condicionadas por um contexto histórico específico, quando as imagens eram usadas para manipulação e tomada de poder. A acusação generalizada de idolatria impedia a percepção da profundidade espiritual de rituais, símbolos e elementos naturais. Chamar de demônio tudo o que era incompreensível tornou-se uma maneira conveniente de silenciar culturas inteiras. Qualquer manifestação que não se alinhasse com os dogmas cristãos era automaticamente declarada diabólica. Entidades sem nomes hebraicos eram classificadas como forças malignas. Assim, os antigos deuses africanos foram transformados em caricaturas do mal, sem qualquer tentativa de compreender seu verdadeiro significado e missão divina. Mas e se olharmos para eles de outro ângulo? E se os demônios de que falavam os pregadores coloniais fossem, na verdade, antigas forças espirituais que guiavam, curavam e protegiam as pessoas, conectando-as ao Criador Supremo? É justo condenar tradições espirituais que buscam a harmonia entre o ser humano, a natureza e o sagrado. A espiritualidade africana, baseada na conexão e não no medo, carregava sabedoria e ensinamentos. Os deuses não ameaçavam, mas ensinavam, corrigiam e acolhiam. Manifestavam-se nos elementos da natureza, nos sons dos atabaques, exigindo não submissão cega, mas equilíbrio. Para um sistema religioso que buscava controle total, isso era inaceitável. Por isso, as antigas entidades foram declaradas a encarnação do mal absoluto. Mas quem define o que é o mal? A Bíblia testemunha que até anjos podem ser confundidos com demônios, que existem espíritos enganadores que se mascaram de luz. Se o mundo espiritual é tão complexo, é possível rotular algo como mal apenas porque a entidade não é mencionada nos textos canônicos. A origem dos nomes que hoje são associados ao inimigo também levanta questões. Lúcifer, Belzebu, Asmodeu, Leviatã. Muitos desses termos são traduções incorretas, distorções culturais ou referências a antigas divindades de povos que rivalizavam com Israel. Em alguns casos, esses nomes foram emprestados de culturas orientais e africanas, cujos deuses foram demonizados por motivos políticos. Tudo isso nos leva à reflexão. A simplificação excessiva de conceitos torna-se um problema evidente. Nesse contexto, surge uma necessidade urgente de reexaminar o próprio conceito de demônio. A aplicação desse termo sem critérios claros e profunda compreensão leva à perpetuação de uma mentira teológica que foi historicamente utilizada para suprimir culturas inteiras. Muitas vezes, o que era erroneamente rotulado como demoníaco era, na verdade, uma manifestação de guardiões, protetores, espíritos da natureza ou ancestrais divinizados. Para entender a magnitude do problema, basta observar as diferenças na percepção das entidades espirituais. Em algumas culturas, anjos são retratados como guerreiros com rostos de fogo e múltiplos olhos, sendo venerados como santos. Ao mesmo tempo, em religiões afro-brasileiras, entidades que se manifestam através da dança, do toque de atabaques e de práticas corporais, são frequentemente consideradas demoníacas. Surge a questão: trata-se da forma de manifestação ou de um preconceito em relação a uma cultura alheia? A demonização, sem dúvida, tornou-se uma poderosa arma espiritual direcionada contra a herança africana.
Ao transformar elementos sagrados da cultura em algo profano e pecaminoso, os colonizadores destruíram a conexão das pessoas com seus deuses, provocando um sentimento de vergonha por suas crenças, rituais e símbolos. Mesmo no mundo contemporâneo, muitas pessoas carregam esse trauma, repetindo inconscientemente frases como "isso é do diabo", sem refletir sobre sua origem. No entanto, um despertar da consciência está em andamento. Mais e mais pessoas percebem que o sagrado não tem uma única forma, não fala uma única língua e não se limita a um único livro. O divino se manifesta em múltiplas formas, mas é uno em sua essência. Os deuses, que outrora foram chamados de demónios, são novamente reconhecidos como manifestações legítimas do espiritual, rejeitados não por sua natureza, mas por sua origem. Diante disso surge a pergunta: você já repetiu sem pensar que algo era mal apenas porque assim lhe ensinaram? Sentiu medo de uma religião, uma imagem, um som ou um tambor sem compreender seu significado espiritual? E se todos os elementos redescobertos, deuses apagados, livros proibidos, espiritualidade demonizada, não forem apenas peças de um quebra-cabeça, mas sinais codificados de uma verdade que reside dentro de cada um de nós? E se o que os antigos chamavam de divindade, orixá, o sopro sagrado, estiver gravado em nosso sangue, carne e espírito? Aqui chegamos a um dos aspectos mais profundos e talvez mais perigosos desta jornada: a ideia de um código secreto dos deuses, preservado no DNA africano. Não se trata de genética no sentido científico restrito, mas de uma linhagem espiritual, uma herança divina, um chamado interior que transcende gerações e resiste ao tempo e à opressão. Para os antigos povos africanos, mesmo antes da invasão religiosa e cultural, os ancestrais eram sagrados. Os ancestrais eram e permanecem uma conexão viva com o mundo espiritual. Não há separação entre passado e presente. Os ancestrais vivem dentro de nós, protegem, guiam e falam conosco através de sonhos, sinais e intuição. Isso não é apenas uma crença, mas uma consciência coletiva que molda na identidade de comunidades inteiras. Na espiritualidade africana, a divindade não é um conceito abstrato, mas uma realidade viva que permeia todos os aspectos da vida. Ela pulsa no sangue, ressoa na voz, ganha vida na dança e se manifesta nos filhos de um povo que manteve a conexão com o sagrado. A divindade está presente em cada comunidade. A ideia da divindade encarnada, onde uma essência divina reside no corpo humano, ocupa um lugar importante nas tradições africanas. Acredita-se que algumas pessoas nascem com partículas especiais da energia dos orixás, o que se manifesta em seus dons únicos, comportamento, percepção e missões espirituais. Assim, o corpo é visto não apenas como um invólucro físico, mas como um templo sagrado onde o espírito dos deuses se manifesta. É notável que essa concepção também encontra reflexo na Bíblia. No livro de Gênesis fala-se da criação do homem à imagem e semelhança de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo chama os fiéis de templo do Espírito Santo e Jesus Cristo se apresenta como Deus em carne. Surge a questão: por que a ideia de divindade manifestada nas culturas africanas é frequentemente percebida como heresia ou loucura? O reconhecimento de uma linhagem espiritual legítima, divina e poderosa nos povos africanos subverte a estrutura teológica criada para manter a supremacia de uma única interpretação. Isso significa reconhecer que o Espírito Santo não apenas desceu no dia de Pentecostes, mas também, ao longo de milénios, habitou entre os filhos e filhas da África, manifestando-se em suas orações, ervas curativas, cânticos e códigos espirituais transmitidos de geração em geração. Esses códigos não são apenas palavras, mas frequências espirituais que vivem em famílias, aldeias e corpos. Os rituais de iniciação africanos incluem consagrações espirituais, batismos com elementos naturais e a instrução de anciãos que reconhecem a missão espiritual de uma criança desde cedo. A linhagem aqui não é apenas biológica, mas espiritual. A pessoa nasce não apenas como descendente, mas como portadora de uma missão, um chamado e uma centelha divina que precisa ser ativada. Nesse momento, ela se torna um instrumento da presença divina na Terra. Por que essas ideias não se tornaram parte da teologia cristã ocidental?
A fé colonizada precisava separar o ser humano de Deus, incutir um sentimento de pecaminosidade e indignidade, criar um abismo entre o céu e a terra que só poderia ser superado através dos dogmas e sacerdotes da Igreja. Em contraste, a espiritualidade africana afirma: Deus habita em você. O divino está presente em seu corpo, em sua fala, em seu sangue. Seus ancestrais são pontes entre você e o Criador. Você é um herdeiro espiritual. Essa herança foi perseguida, mas não destruída. Mesmo sob Apartheid, a escravidão, a conversão forçada e a obliteração da história, o código espiritual sobreviveu. Ele foi mascarado em cânticos de lamento, gestos sagrados, oculto sob rituais católicos, em línguas que misturaram Yorubá com português, mas mantiveram seus segredos. O código secreto dos deuses sobreviveu em silêncio, aguardando o momento certo para ressurgir. E talvez esse tempo tenha chegado. Chegou o tempo do despertar. Você já experimentou sensações internas inexplicáveis? Uma força, uma intuição ou uma memória como se fossem alheias, mas que o chamam para algo antigo e profundo. Já aconteceu de, em seus sonhos, surgirem lugares onde você nunca esteve, mas se sentia em casa. Não são apenas emoções, é uma ativação espiritual, um chamado dos ancestrais. É a voz do espírito que afirma que você carrega uma herança sagrada. Apesar de tudo o que lhe foi dito, apesar das tentativas da história de apagar a memória, essa herança está viva. Ela não está em livros de história, mas no pulsar do seu sangue, na sua resistência, na fé que sobreviveu ao exílio, à dor e à vergonha. A espiritualidade africana sobreviveu porque vive nas pessoas, e não em templos, dogmas religiosos ou documentos. Ela brilha nos olhos da avó que canta enquanto cozinha, na dança do menino para quem o mundo é música, nas palavras do pai que agradece aos ancestrais antes de semear. Essa fé, essa presença, essa centelha divina é um código secreto, um selo espiritual que distingue os descendentes de uma linhagem que não foi derrotada. Talvez disperso, talvez silenciado, mas não aniquilado. E talvez por isso os filhos da diáspora sentem um vazio, uma busca, uma sede que não pode ser saciada nas igrejas. Eles não buscam o externo, mas o interno. Não o que ensinam, mas o que é herdado. Não o que leem, mas o que sentem. Você já sentiu que carrega em si algo mais antigo que o seu nome? Sentiu uma sabedoria contida em seu corpo que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar? Se essas palavras ressoam em você como uma verdade adormecida, prepare-se. O que se seguirá não é apenas uma revelação, mas uma chave profética capaz de abrir os olhos de muitos. Uma chave que conecta o que foi separado, que reconcilia o que foi violentamente desunido e que revela o que foi intencionalmente ignorado por muito tempo. Existe uma profecia que une a África e Israel, uma conexão estabelecida não por intelectuais modernos, mas selada em textos reverenciados por muitos como sagrados. E o mais surpreendente, essa profecia aponta para um tempo semelhante ao nosso. Um estudo atento das Escrituras, especialmente dos livros proféticos, revela que o nome da Etiópia é mencionado repetidamente. O povo de Cuxa, descendentes de Cam, não são apresentados como amaldiçoados, mas como parte do plano redentor de Deus para os últimos tempos. A África não está fora das profecias bíblicas, ela está no seu centro. Por que então as igrejas silenciam sobre isso? Por que essa conexão foi rompida? Talvez o reconhecimento do papel da África nos planos espirituais do Altíssimo destrua séculos de mentiras, exclusão e supremacia religiosa branca. As noções de superioridade frequentemente obscurecem a verdade, mas ela, sem dúvida, existe. No livro de Sofonias 3:10, encontramos uma profecia. De além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Reflita sobre essas palavras, adoradores, povo disperso, de além dos rios da Etiópia. Quem são essas pessoas? Que povo disperso é esse? Que herança espiritual está sendo chamada de volta? Os textos proféticos não se limitam a indicações geográficas.
Eles falam de descendentes espirituais, de herdeiros esquecidos, de povos que foram marginalizados, roubados, vendidos como escravos, dispersos e suprimidos. No entanto, no tempo determinado, eles serão elevados, pois este é o caminho traçado nas Escrituras Sagradas. O que foi rejeitado será glorificado, o que foi considerado amaldiçoado será restaurado, e o escravizado será chamado de filho. É aqui que a África se apresenta não apenas como um detalhe geográfico, mas como um povo dotado de uma missão espiritual especial, um povo que guarda uma sabedoria ancestral. Um povo cuja essência foi distorcida pelo sistema, mas que está destinado a desempenhar um papel crucial na história espiritual da humanidade. Será que podemos considerar uma coincidência o fato de a fé ter chegado à Etiópia antes da Europa? A Etiópia foi uma das primeiras nações cristãs do mundo. Muito antes da conversão de Roma e do batismo de monarcas europeus, já existiam bispos, monges e textos sagrados preservados em solo africano. Além disso, a rainha de Sabá, que visitou Salomão e conheceu sua sabedoria, era africana. Segundo a tradição etíope, seus descendentes carregavam parte da linhagem real de Israel. O eunuco etíope, mencionado em Atos dos Apóstolos 8, batizado pelo próprio Filipe, levou o evangelho de volta ao continente africano, antes mesmo do início das viagens missionárias de Paulo. Isso não é apenas um detalhe histórico, é uma conexão espiritual. Tudo isso aponta para um retorno, para uma salvação, para um tempo em que a África, outrora ridicularizada, humilhada e marginalizada, será reconhecida como um pilar de sabedoria espiritual. Como profetizou Isaías, príncipes virão do Egito, a Etiópia estenderá as suas mãos para Deus. Salmo 68, 31. Esse gesto de estender as mãos simboliza reconciliação, retorno e ativação espiritual. O mais importante, ele testemunha que a herança africana não foi esquecida por Deus, mesmo que tenha sido esquecida pelos homens. Pense nisto. Se existe uma profecia sobre a Etiópia, sobre Cush e sobre os povos africanos dispersos, então o ensinamento sobre o povo eleito talvez seja incompleto. A eleição não é determinada apenas pela etnia, cor da pele ou localização geográfica, mas por um propósito espiritual. E aqui está um detalhe frequentemente negligenciado. Muitos dos chamados povos eleitos da Bíblia tinham origem africana. O próprio Moisés casou-se com uma cuxita e sua irmã Miriam foi punida por duvidar disso. Por quê? Porque isso expôs o racismo e o preconceito ocultos direcionados contra os descendentes de Cush. Deus não permitiu isso, exaltando aqueles que outros procuravam excluir. Nos dias atuais, um chamado profético se manifesta dirigido aos filhos e filhas da África. Este chamado, independente de crenças e dogmas religiosos, emerge das profundezas do espírito, conclamando ao retorno. Retorno às raízes espirituais, à sagrada herança ancestral, à consciência de seu lugar no desígnio divino. Chega uma era em que os rejeitados se tornarão a pedra angular e aqueles que foram amaldiçoados revelarão ao mundo um dom profético. É o tempo em que os descendentes dos escravizados encontrarão a liberdade através do conhecimento espiritual gravado em seu sangue. Não se trata de um sentimento de superioridade, mas sim do reconhecimento de uma missão sagrada que aguarda ser cumprida. Esta missão, interrompida pela violência e pela injustiça, renasce através de um despertar espiritual que abrange milhares de almas na diáspora africana em todo o mundo. Cada um pode sentir este chamado, perceber uma vibração interna, o despertar da memória ancestral. Talvez isso se deva ao fato de que muitos fazem parte de uma antiga profecia, marcados pelo mesmo selo que seus antepassados. Nesse contexto surge a questão do papel espiritual do povo africano no mundo contemporâneo e da reunificação da África com a promessa divina. A compreensão da conexão profética da África com o plano divino gera uma pergunta natural: por que as instituições religiosas silenciam sobre isso? Por que a espiritualidade africana é sistematicamente distorcida e esquecida? A verdade é que existe uma Bíblia africana, uma fonte de sabedoria antiga e viva, da qual a maioria dos cristãos não tem conhecimento. Não é uma teoria da conspiração, mas um fato histórico que foi mantido em segredo por muito tempo. A Bíblia conhecida por muitos foi formada com base no cânon europeu.
um conjunto de livros selecionados por concílios religiosos ocidentais ao longo dos séculos. No entanto, muito antes disso, a África possuía sua própria coleção de escrituras sagradas, o cânone etíope da Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, uma das mais antigas tradições cristãs do mundo. Surpreendentemente, esta Bíblia contém livros que foram excluídos do conhecimento religioso ocidental. A Bíblia etíope inclui o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, os Salmos de Salomão, o quarto livro de Esdras e o livro de Baruque. Esses textos revelam os mistérios da origem do mal, a estrutura espiritual dos céus, a natureza dos anjos, a missão dos profetas e, principalmente, uma visão espiritual intimamente ligada à antiga sabedoria africana. O livro de Enoque, citado na Epístola de Judas no Novo Testamento, foi excluído da Bíblia Ocidental, mas preservado na africana. Ele apresenta uma cosmovisão onde a espiritualidade se entrelaça com a natureza, as estrelas, os ancestrais e a luta invisível entre as forças da luz e das trevas. Forças sombrias envidaram grandes esforços para ocultar certos textos. Pense, por que esses livros foram excluídos da Bíblia canônica? Talvez eles contradizam dogmas estabelecidos, concedam ao leitor excessiva autonomia em questões espirituais, revelem conhecimentos sagrados e libertem o espírito de preconceitos? O livro dos Jubileus, por exemplo, apresenta a história do Gênesis sob uma luz completamente diferente, repleta de detalhes que mudam radicalmente a interpretação usual. Ele narra ciclos espirituais, calendários sagrados e linhagens espirituais, o que se alinha mais com a espiritualidade africana do que com a teologia dogmática. É notável que a Igreja etíope permaneceu fiel a essas verdades, apesar das perseguições, pressões externas e tentativas de conversão ao cristianismo ocidental, preservando sua Bíblia original. Isso demonstra que o cristianismo africano não é uma pálida cópia da versão europeia, mas uma raiz de fé autêntica, antiga e resiliente. O cristianismo surgiu no Oriente Médio, mas foi a terra africana que se tornou um solo fértil para seu desenvolvimento, livre de filtros romanos, reduções imperiais e censura eclesiástica. Por que, então, esse conhecimento foi ocultado? Se fosse revelada a existência de uma Bíblia anterior à que conhecemos, se fosse descoberto que os cristãos negros eram espirituais, proféticos e místicos muito antes de o cristianismo ser imposto pelo Império Europeu, se fosse compreendido que o povo africano não foi uma vítima passiva, mas desempenhou um papel fundamental no surgimento do cristianismo, toda a história oficial desmoronaria e a narrativa colonial perderia sua força. Tal descoberta representa um perigo para o sistema existente, pois devolve à África seu merecido lugar de líder espiritual, mostrando que os descendentes de reis, sacerdotes, videntes e profetas não foram criados para manipulação. O continente, submetido a polaridade, exploração, escravidão e humilhação, guardava desde o início os segredos da fé. Agora fica claro por que tantos esforços foram feitos para ocultar esses fatos. A Bíblia africana revela um cristianismo diferente, não um cristianismo de culpa e medo, mas um cristianismo de revelação e conexão. Não o frio e dogmático cristianismo europeu, mas um quente, vivo, místico, ritualístico e cósmico. Neste cristianismo, o divino se manifesta não apenas nos templos, mas também nos rios, nas estrelas, no corpo, nos tambores, nos sonhos e na herança espiritual. Talvez o mais surpreendente seja que a Bíblia africana coloca as pessoas negras no centro da narrativa espiritual, não como figurantes, mas como protagonistas, profetas, reis e sacerdotes, como canais vivos da presença divina na Terra. Porque ninguém nunca falou sobre isso? Porque o nome de Enoque foi entregue ao esquecimento? Porque os livros de sabedoria foram ocultados? Porque a Etiópia foi apagada do mapa espiritual do mundo? Talvez porque, ao conhecer a verdade, as pessoas deixariam de ser obedientes executores da vontade alheia e recuperariam seu lugar em uma linhagem espiritual esquecida. Em vez de uma conclusão. Se estas linhas tocaram as profundezas da sua alma, dedique um tempo para refletir.
Ao tomar consciência da riqueza espiritual da África, enraizada nas profundezas dos séculos, é necessário encarar a dura realidade que muitos preferem ignorar: uma guerra secreta destinada a destruir a memória e a espiritualidade africanas. Essa guerra, iniciada há séculos, deixou cicatrizes profundas, visíveis em cada gesto, crença e ritual esquecido. Quando se fala em escravidão, surge na mente a imagem da dor física, dos sofrimentos do chicote, das correntes e do comércio de corpos. No entanto, existe um aspecto mais insidioso e profundo, raramente abordado: a erradicação da memória espiritual. Pois, para submeter completamente um povo, não basta apenas escravizar seus corpos. É preciso destruir sua conexão com o divino, apagar seus deuses, silenciar seus tambores e separar suas almas dos ancestrais. Imagina a dimensão dessa tragédia. Gerações de pessoas guardavam conhecimentos ancestrais sobre os orixás, voduns, enki e outras entidades espirituais. Elas possuíam rituais, lendas, cânticos, danças, fórmulas de cura, princípios éticos e cósmicos, transmitidos de geração em geração por milénios. Cada cântico, cada movimento, cada batida do tambor ressoava não apenas nos corações da comunidade, mas também nas esferas espirituais, mantendo a conexão com os ancestrais, protegendo os vivos e unindo o mundo terreno ao divino. Mas com a chegada dos colonizadores e missionários, as mudanças começaram. O sagrado foi declarado maligno, os deuses foram chamados de demónios e as tradições foram proibidas. O tambor, que servia como voz do espírito, silenciou. As danças sagradas foram proscritas e transformadas em rituais pagãos. Os rituais de iniciação e cura foram substituídos por dogmas religiosos que semeavam medo, culpa e submissão. Esta não foi apenas uma estratégia social, mas uma verdadeira guerra espiritual. Ao romper a conexão entre o povo e sua divindade, os conquistadores estabeleceram um controle total sobre a mente, o corpo e o espírito. Não restou espaço para resistência, questionamentos e, o mais importante, para a preservação da herança africana em sua forma original. Contudo, o mais surpreendente é que o espírito africano nunca foi quebrado. Mesmo quando os tambores silenciaram, os templos foram destruídos e os nomes dos deuses esquecidos, o sagrado, continuou a viver. Ele se preservou em orações secretas, em gestos cotidianos, em manifestações culturais e em histórias transmitidas em sussurros na quietude da noite, longe de ouvidos estranhos. O tambor podia ter silenciado, mas o espírito continuava a bater, a pulsar, chamando os filhos da África ao despertar. Essa resistência silenciosa tornou-se uma das maiores provas de que a espiritualidade africana não se limita a rituais externos. Ela vive em cada um que carrega o sangue dos ancestrais, sua memória e energia. A colonização religiosa não apenas buscou apagar os deuses africanos da face da terra, mas também virou o mundo de cabeça para baixo, apresentando a santidade africana como algo deficiente, demoníaco e de segunda classe. Ainda hoje, muitas pessoas associam a espiritualidade africana a superstições, magia negra e práticas primitivas. E essa opinião não surgiu por acaso. Ela foi cuidadosamente formada ao longo dos séculos para questionar a legitimidade da fé africana, enquanto elevava a espiritualidade europeia e ocidental. Essa manipulação cultural e espiritual não é apenas uma teoria, mas uma história viva, confirmada pela imposição violenta da fé cristã em terras africanas e na diáspora. Na diáspora, apesar de todas as tentativas de erradicação, a espiritualidade africana continua a viver e a manifestar-se. Se as divindades africanas foram demonizadas, os templos foram destruídos até os alicerces e as práticas rituais foram proibidas, surge uma pergunta legítima: como essa poderosa energia se mantém até hoje? A resposta reside no fato de que o sagrado africano não depende de suportes materiais, como livros ou de permissões humanas. Ele está profundamente enraizado na memória coletiva, na essência física e espiritual das pessoas. Essa espiritualidade conseguiu sobreviver graças à tradição oral, aos cânticos de resistência, à música, às danças e à língua. Cada vez que uma pessoa toca um tambor ou transmite uma história sobre os orixás, mesmo sem perceber plenamente,
Ela ativa um código espiritual que é impossível de romper. Além disso, a guerra travada contra a memória africana paradoxalmente criou uma oportunidade única para o despertar espiritual. Quando o sagrado se retira para as sombras, ele ganha ainda mais força. Ele se torna um desafio para aqueles que buscam a verdade, que estão dispostos a questionar as versões aceitas e a sentir com o coração. Ele se revela àqueles que percebem que existem conhecimentos que a história tentou apagar da memória, mas que são impossíveis de destruir. O espírito africano resiste e aguarda o momento certo para reunir seus descendentes com a verdade ancestral. Essa reunificação tem um caráter tanto político quanto espiritual. É a restauração de uma identidade perdida, a reconciliação com o princípio divino que nunca desapareceu. Quando uma pessoa se lembra da importância de seus ancestrais, reconhece o valor dos deuses africanos, percebe que a fé não surgiu na Europa, mas existia no coração do continente africano desde tempos imemoriais, uma profunda transformação ocorre. Esse despertar liberta das amarras, fazendo com que o sangue, o corpo e o espírito se fundam de acordo com uma herança que por muito tempo permaneceu oculta. É esse despertar que explica por que muitas tradições africanas na diáspora foram preservadas de forma simbólica e se misturaram com cultos cristãos. O sincretismo religioso não é apenas uma adaptação cultural, mas uma forma de resistência espiritual. É a prova de que o tambor continuou a soar, mesmo quando parecia impossível ouvi-lo. Cada dança, cada cântico, cada oração secreta aos ancestrais é um fio salvador que conecta os vivos aos mortos, os descendentes aos ancestrais e a humanidade à energia divina que nunca se extinguiu. A pergunta que fica é: você percebe como a visão do sagrado africano foi distorcida para favorecer o domínio? Você já sentiu que dentro de você vive um conhecimento de uma verdade oculta, de uma espiritualidade que não é apenas um conjunto de rituais, mas uma herança viva? Apenas poucos possuem paciência, curiosidade e coragem suficientes para seguir este caminho até o fim. Mas aqueles que despertam para a verdade formam um grupo especial. Isso significa um sincero desejo de se reconectar com seus ancestrais, com a espiritualidade africana e com os mistérios que a Bíblia e a história ocultaram. Este é apenas o começo de uma jornada para conhecer a espiritualidade ancestral e as verdades que por séculos permaneceram escondidas.